Olá você, voltamos aqui a falar sobre matrizes. E agora a gente vai tratar sobre alguns tipos de matrizes, né? Então já passamos pela parte de introdução, agora a gente vai tratar exatamente de como são essas matrizes, né? Como identificar, como diferenciar uma matriz da outra. Beleza? Então vamos lá, vamos ao trabalho. Bom, a primeira matriz, aquela que a gente pode considerar como mais importante, que é aquela matriz quadrada, tá? E como eu sei que uma matriz ela é quadrada? Quando você tiver a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Então, se você tiver 3 linhas, você terá também 3 colunas. 4 linhas, 4 colunas. Então, isso daqui caracteriza uma matriz quadrada. Outra questão é o seguinte: quando a matriz é quadrada, você não precisa escrever ela é matriz quadrada 2 por 2. Apenas coloque o número 2 e aí a gente já sabe que ela é uma matriz quadrada e possui 2 linhas e 2 colunas. A matriz B é B3, por quê? Porque ela é uma matriz quadrada de ordem 3, então ela tem 3 linhas e 3 colunas, tá? A C, do mesmo jeito, C4, ela tem 4 linhas e 4 colunas. Muito bem. Uma coisa assim muito importante também a respeito da matriz quadrada é que ela possui 2 diagonais. A diagonal principal e a diagonal secundária, tá? O que é que a gente pode fazer para diferenciar? A diagonal principal, ela está sempre na parte de cima, do lado esquerdo, cruzando a matriz até o lado direito, na parte de baixo. Então, fazendo tipo um X, né? Mas nesse caso ela tem apenas um sentido, que é do lado esquerdo vindo para o direito, de cima para baixo, tá? Professor, e se eu esquecer? Então a gente vai falar agora de uma localização. Como que a gente faz para localizar ela, né? Eu vou pegar aqui o exemplo número 5, tá? Se você olhar aqui na matriz A, o 5 a gente representa assim, né? Se é matriz A, começa pelo elemento A. E a localização desse 5? Ele tem a linha 1, está na linha 1, coluna 1, ok? Então, A1 vale 5, porque o 5 está na linha 1, coluna 1. Muito bem. Vamos pegar agora o 7. O 7, ele não está mais na linha 1, ele está agora na linha 2. E além de estar na linha 2, ele está na coluna 2 também. Então, coluna 2. O valor que nós temos nesse caso, então, é o número 7, né? Então, observe. A diagonal principal, ela é formada pelos números que têm a quantidade de linhas iguais à quantidade de colunas. Então, A11 significa o quê? Quantidade de linhas igual à quantidade de coluna. A22, quantidade de linha igual a quantidade de coluna, tá? Se você pegar aqui, esse B, aqui no finalzinho, esse 0 aqui, que está aqui no finalzinho do B3, vamos localizar. Se é filho de B, né, de Bzão, então nós temos um Bzinho aqui como sendo elemento. Na localização, esse 0 ele está na terceira linha, então bota o número 3. E também está na terceira coluna, então o 0 é B33, tá? Então a localização do 0 é B33 e o seu valor é o 0, tá? Então tá aqui, fácil de localizar, tranquilo? Então a gente agora já falou sobre a diagonal principal, mas temos também a diagonal secundária. Então a diagonal secundária aqui faz o outro caminho, o caminho inverso, aquele que ela sai da direita na parte de cima e vem para a esquerda da matriz na parte de baixo, tá? Então, a diagonal principal, esquerda para a direita, de cima para baixo, e a diagonal secundária, direita para a esquerda, de cima para baixo também, tá ok? A próxima matriz quadrada é chamada de matriz triangular. Eita, professor, que história é essa de quadrado misturado com triangular? Porque, o que é a matriz quadrada? É aquela que possui quantidade de linhas iguais à quantidade de colunas, ok?
E a matriz triangular, por sua vez, ela tem uma característica especial. Quando você olhar a diagonal principal, na matriz triangular, ou acima da diagonal principal, ou abaixo dessa diagonal principal, nós temos zeros, apenas zeros. Então, olhando para cá, nós temos que acima dessa diagonal principal nós temos o zero, tá? Abaixo dessa B3 nós temos também zero. Quem é que separa? A diagonal principal. Acontece o seguinte, nessa matriz A2, o zero está acima da diagonal principal. Então, o elemento significativo, os números significativos, o menos 32, por exemplo, ele está na parte de baixo da matriz. Se ele está na parte de baixo, a gente diz que essa matriz A, ela é uma matriz triangular inferior, porque o valor significativo está abaixo da diagonal principal, certo? No B3, né, a matriz B, 3 por 3, matriz quadrada, nós temos uma matriz triangular também, né? Porque tem a diagonal principal, abaixo só temos zeros. E o nome dessa matriz triangular? Ela é uma matriz triangular superior. Por quê? Porque os números, os elementos significativos estão acima da diagonal, então é superior. Essa daqui também é uma matriz quadrada e acima da sua diagonal principal temos apenas zero. Então também podemos dizer que aqui é uma matriz triangular. Como os números significativos estão na parte de baixo, mas tem um zero, sim, mas é apenas um, então não influencia tanto, mas temos o 6 e o menos 5. Então esses elementos que estão na parte de baixo fazem com que seja uma matriz triangular inferior. Uma matriz diagonal, pessoal, é aquela que tem a sua diagonal, né, na forma de números. Então temos menos 4, 5 e 3, tá? Então aqui como diagonal principal, tá? E tanto acima da diagonal principal quanto abaixo nós temos zeros. Então isso é a característica de quê? Da matriz diagonal. Enquanto na triangular só tinha zero ou acima ou abaixo, na matriz diagonal, que é uma matriz quadrada também, ela possui zeros tanto acima da diagonal principal quanto abaixo, tá? Matriz identidade. Então essa matriz ela tem uma característica muito importante e é uma das que a gente mais utiliza, na verdade, né? Então essa matriz identidade é a única que já tem uma letra específica para ela. Ela não sai mudando de letra. Então a letra para ela é a letra I. E aqui abaixo da letra I tem um N. Esse N significa quantas linhas e quantas colunas ela tem. Por quê? Porque ela se trata também de uma matriz quadrada, né? Uma matriz que a quantidade de linhas é a mesma que a quantidade de colunas. Perfeito? Então, aqui nós temos o I, 1, significa que ela tem uma linha e uma coluna. E aqui apenas o número 1. O I2 significa que tem duas linhas e duas colunas. Acontece que a diagonal principal, que é o 1 e o 1, ela é apenas formada por número 1 e o restante 0. O I3 é a diagonal principal também e o restante dos elementos são zeros. Então temos aqui uma matriz identidade. Tranquilo? Matriz identidade é aquela que diagonal principal são apenas número 1 e o restante dela é todo zero. A matriz nula, por sua vez, ela não tem necessidade de ser uma matriz quadrada, tá? Ela basta apenas ter todos os seus elementos zero. Então, se todos os elementos forem zero, temos aqui uma matriz nula. Matriz linha, bem tranquila, né? O que é uma matriz linha? Quando você observa que na sua matriz você tem apenas uma linha. Então aqui nós temos uma linha, essa matriz menos 1 e 0, outra linha, 4, 0 e 1 é outra matriz que só tem uma linha. Então tendo apenas uma linha, a gente chama de matriz linha. E matriz coluna, por sua vez, é aquela que tem apenas uma coluna, tá?
Então, primeira matriz, coluna é esta, a segunda matriz, coluna é esta, e assim sucessivamente. Agora a gente vai falar sobre igualdade de matrizes, né? Igualdade de matrizes. Pessoal, para duas matrizes serem iguais, a gente tem que ter duas características muito importantes sendo respeitadas. Quais são elas? Primeira característica: todos os elementos correspondentes devem ser iguais. Então não basta a matriz A ter os mesmos elementos da matriz B, ou vice-versa. Esses elementos, eles têm que estar também na mesma posição, certo? Então eles terão que estar na mesma posição. A matriz A já está identificada, é 1, né? Os elementos da matriz A: 1, menos 2, menos 7, 3, 0 e menos 5. Já a matriz B, por sua vez, ela é uma matriz do tipo 2 por 3, exatamente como a matriz A, porém nós não temos os seus elementos, temos apenas a lei de formação. Então, só para ficar mais tranquilo, eu vou estar colocando aqui com vocês a matriz B, tá bom? Como a matriz B tem 2 linhas e 3 colunas, eu já posso colocar B, 1, 1, né? B, 1, 2, certo? Então aqui já tenho a primeira linha, mas já tem a primeira coluna, a segunda. Para terminar, eu vou botar agora o B, 1, 3. Então, na mesma linha, B1, 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 2, B1, 3. Temos 3 colunas. E agora eu vou fazer B novamente. Agora a linha é 2, então B2, 1. A próxima vai ser B2, 2. E para terminar, teremos um B3, 3. Certo? Então aqui nós acabamos de fazer o quê? Nós acabamos de escrever a matriz B, né? Então aqui está, vamos fechar. Temos a matriz B, que é formada por esses elementos, tá? Matriz B. A matriz B, ela tem 2 linhas e 3 colunas, tá? Exatamente como está dizendo aqui, 2 por 3, ok? Agora, vamos usar a lei de formação, que é essa aqui. BJ é igual a 2i menos j ao quadrado. E para isso, a gente vai pegar cada elemento desse e calcular separadamente. Então, o B11, como ele está aqui, ó, B11 será igual... Na fórmula, na lei de formação, nós temos 2 que multiplica i. Então, 2 que multiplica i. Quem é o i do B1? O i é 1. Então, 2 vezes 1. Menos o j ao quadrado. Quem é o j aqui? Também o número 1. Então, 1 ao quadrado. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 1, 2. Menos 1 ao quadrado, 1. 2 menos 1, 1. Então, acabamos de encontrar o B11, certo? E vamos fazer a mesma coisa com os outros. Ó, vou tratar aqui do B12, tá? O B12, como é que a gente vai fazer? Mesmo jeito, lei de formação, 2i menos j ao quadrado. O 2 que já é da fórmula, da lei de formação, 2 vezes i. O i aqui eu já sei, ó, o i é o primeiro valor, então é 1. 2 vezes 1, menos j ao quadrado. Agora o j vai ser o número 2, que é o B12. Então, j é 2. Menos 2 ao quadrado. Então, 2 vezes 1, 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, 2 menos 4, menos 2. Encontramos também o B12. E feito esses cálculos, vamos encontrar todos os outros. Tá bom? Então, só para localizar, tá? Eu vou agora colocar, vou mudar de cor aqui, e vou colocar os elementos já nos seus devidos lugares, tá? Então, o B12, o B1, na verdade, é o número 1, então aqui nós temos o número 1. O B21 vale menos 2, então menos 2, está nessa posição aqui.
O B13, menos 7. Então, menos 7 nesta posição aqui, do B13. B21 vale 3. Então, aqui nós temos o número 3. B22 vale 0. Então, aqui temos o número 0 nesse lugar. E o B23, o B23, aqui é um 2, tá? 23. O B23 é menos 5, então menos 5, tá? Então, quais são os valores que nós temos? Deixa eu até mudar esse aqui de cor, para não dar confusão, tá? Então, esse B aqui, o último, é o B23, tá? Então, o B23, certo? Que vale 5, ok? Muito bem. Então, tratando agora disso aqui, o que é que a gente vai ter? Vamos agora comparar essa matriz B com a matriz A, para saber se elas são iguais ou não, tá? Vamos confirmar agora, certo? Como é que a gente vai confirmar? A gente vai olhar, ó. Quem é o primeiro? Quem é o A11? O A1 é o número 1. Vamos comparar com o B11. B11 também é o número 1, então confere. Bateu, né? Vamos agora olhar o A12. A12 é menos 2, certo? Então, esse A12 vamos olhar aqui também. No B12, o B12 é menos 2, ok? Tranquilo? Vamos agora para o próximo. A13, que é o menos 7, ó. Vai bater também com o B13, que também é menos 7, certo? E vamos continuar. Temos agora aqui o A21. O A21 é 3. Então, A21 é 3. Está aqui o número 3. O B21 também é 3, né? O A22 é 0. Então, o A22, o B22 também é 0. Certo? Nós temos agora o A23, né? Vamos olhar agora o B23. O A23 e o B23 é menos 5. Então, tá aqui. Tudo certinho, conferido também, ok? Muito bem. Então, se todos eles são semelhantes, então o que é que a gente vai dizer? A gente vai dizer que a matriz A é igual à matriz B, tá? Matriz A igual à matriz B, certo? Bom, o que é que nós temos mais? Nós temos agora mais um exemplo aqui de baixo, né? A gente vai analisar agora a matriz C e a matriz D. Então, a matriz é C, né? Olha a matriz C aqui. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui, ó, matriz C, 9 e 9. Olha a posição, 9 e 9. Nós temos 3 e 3. Menos 2, menos 2. Porém, temos um pequeno problema. Qual que é o pequeno problema? Nós temos aqui nessa posição, no C, 1, 2 é o 5. E no D, 1, 2 é um 4. Então, ó, por conta disso aqui, vou mudar até de cor, a gente não pode dizer que a matriz C e D é igual, né? Não são iguais. Então, elas são diferentes, mesmo tendo apenas um número, né? Certo? Tudo tranquilo? Agora vamos olhar o segundo ponto, tá? Só um instante. Bom, então aqui nessa última, o que é que nós temos agora? Nós temos o E, a matriz E e a matriz F. Matriz E e matriz F, ok? Essa daqui de cara
a gente já consegue observar que não dá certo. Por quê? Porque a matriz E, ela é do tipo 3 por 2. Aí como é que tu sabe, professor, que é 3 por 2? Que ela tem 3 linhas e 2 colunas. E a matriz F, ela é do tipo 2 por 3. Ah, mas não são o mesmo número? Sim, os números são iguais. Porém, a posição é diferente. Então, a gente diz também que a matriz E e a matriz F são diferentes. Tá? Uma curiosidadezinha aqui, com relação ao traço. O que é um traço? O traço, ele é a soma de todos os elementos da diagonal principal. Ok? E aqui agora... E aqui nós temos a atividade, essa atividade resolvida. Determina os valores de x e y para que a matriz M 3x mais 10, 0, 0 e 4y menos 9 seja igual a matriz identidade, matriz quadrada, né? Matriz identidade quadrada. Muito bem. Para que isso seja possível, vamos entender. O que é uma matriz identidade? É aquela que a diagonal principal é formada por número 1 e a secundária por 0, ok? E tem mais um detalhe. Se ela é de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas, tá? Diagonal principal 1, o restante 0. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai igualar, para dizer que elas são iguais, ó. Com isso a gente vai descobrir o valor de x. Como vai ser? 3x mais 10... igual a 1. Então, 3x mais 10 igual a 1. Esse 10 passa para o segundo membro, né? Então, vai ficar negativo. Então, vai ser 3x menos 9, né? Por quê? Porque o 10 vem negativo. Menos 10 mais 1, menos 9. Para descobrir o valor do x, a gente faz o quê? Passa o 3 que está multiplicando, ele vem dividir o menos 9. Então, x será menos 9 dividido por 3. X será menos 3. 4 menos 9. Quem é que está na mesma posição que ele na outra matriz? O número 1 também, né? Ah, e se fosse outro número? Não tinha problema, podia igualar tranquilamente. Como é 1, a gente vai dizer que 4y menos 9 igual a 1. Passo o 9 para o outro lado, muda de sinal, 9 fica positivo. 9 mais 1, 10. Então, 4y igual a 10. Y vai ser 10 sobre 4. Simplificando, dividindo 10 por 2 dá 5. O 4 por 2 dá 2. Então, y será igual a 5 sobre 2. Ok? E aqui agora nós temos nossa segunda atividade para fechar as questões desses assuntos, dessa introdução de assunto que eu estou fazendo com vocês. Então, temos a atividade 2, que está trazendo aqui mais 5 questões para a gente fechar. Detalhe, são questões simples, né? Vou dar o exemplo aqui dessa questão 12, que é apenas para identificar se é verdadeiro ou falso. Então, como temos poucos cálculos, a gente vai fechar nessa quantidade de 10, né, nesse momento, tá? E aqui são as outras duas que faltam dessa atividade, que são os tipos de matrizes, tá bom? Então, com isso a gente finaliza, certo? Essa primeira parte, né? Esta primeira parte de matrizes, ok? Então, até a próxima.